Shalom, shalom e shalom a todos, um prazer imenso e uma alegria ter vocês aí conectados conosco, prontos para mais um pensamento sacerdotal, sempre com o intuito de juntos crescermos, melhorarmos, desenvolvermos, alcançarmos não só a promessa, mas chegarmos a ser o que devemos ser. Você já parou para pensar que precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas e com aquilo que Ele tem confiado a nós? É importantíssimo buscarmos em Deus sabedoria para trazermos à terra exatamente aquilo que Ele quer para o mundo. E eu e você somos este canal, eu e você somos este instrumento, eu e você somos esses que precisamos ser levantados para trazer a plenitude de Deus para este mundo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, dando este entendimento da importância de estarmos adequados àquilo que Deus Ele quer manifestar sobre nós e através de nós também. Por quê? Porque tudo tem um tempo preciso e exato da parte de Deus. Todos nós precisamos ser formados e moldados pela graça do Senhor. Todos nós precisamos ser tratados pelo nosso Deus. Por isso é fundamental termos esta palavra de responsabilidade sobre nós, para que consigamos chegar exatamente àquilo que Deus Ele quer manifestar sobre as nossas vidas. Eu quero falar com vocês dentro de um texto que está no livro de Gálatas. Você que puder ter a sua Bíblia, você que gosta de estudar um pouquinho, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. Vamos entender esse texto. Então, Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Então vamos pensar da seguinte forma, dentro desse texto, que Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas, a cidade da Galácia. Ele está fazendo aqui um paralelo sobre o filho, sobre a sua idade, ou sobre essa estrutura de ser escravo. Então ele começa dizendo o seguinte, que todos estão na mesma condição. Então ele faz um paralelo sobre o filho e sobre o escravo. Diz que o filho, ele está na mesma condição de escravo, por quê? Porque ele não tem maturidade suficiente para comandar as coisas do pai. Na mesma condição, o escravo também, ele é posto na condição de que ele não pode tomar as atitudes e decisões sozinhos, porque ele precisa do aval do seu senhor. Então, assim como o filho precisa do aval do pai para tomar decisões, já que ele não tem maturidade suficiente para agir assim,
O escravo está alinhado e preso na mesma condição do seu senhor, que precisa dar a ele a condição para que ele possa tomar assim agora a decisão necessária. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que tanto um como o outro estão dentro de um tempo, estão enquadrados dentro de um prazo, dentro de um momento. E o que os dois não podem, porque não têm o aval do seu senhor, tomar a atitude devida. O que isso quer dizer? Que esses dois precisam de alguém maior, precisam de alguém que vai tomar essa condição e essa decisão tão importante para poder agir. Então vamos entender da seguinte forma: tanto um como o outro, eles precisam estar enquadrados ao projeto e ao propósito do Pai. Eles precisam entender o que está acontecendo para ir ter alguém que vai dar a palavra final para que eles possam agir. Assim somos nós. Nós, por exemplo, antes estávamos na condição de escravidão. Então, na condição de escravos, tínhamos diretamente um senhor que tomava as decisões por nós, alguém que dava e falava aquilo que deveríamos fazer. Ora, na condição de pecado, a palavra diz que éramos então escravos do pecado, estávamos presos nessa condição do pecado. Então, cabia ao Senhor, que comandava a nossa vida por causa da escravidão, dar as últimas palavras sobre nós. Agora, porém, na condição de filhos resgatados por Yeshua, filhos de Deus e irmãos de Yeshua, cabe agora também na condição de filhos adotados, termos a resposta do Pai para tomarmos todas as decisões necessárias. Por que isso é importante? Porque isso mostra a nossa condição, ora escravos do pecado, ora presos no pecado, éramos conduzidos pelas nossas paixões, pelos nossos deleites, pelas nossas condições. E agora, porém, livres do pecado, porém, somos escravos do Mashiach, estamos presos e alinhados ao propósito do Pai, aonde quem é Ele que dá a decisão e a determinação necessária para que possamos seguir assim, honrando e obedecendo a Deus, ok? Então ele começa nesse texto fazendo esse paralelo sobre a condição do filho e sobre a condição do escravo, dizendo que os dois estão presos na mesma condição porque são menores ou porque o filho é menor e o escravo ele tem que ter a decisão do seu senhor. Mas o versículo de número 4 é algo muito poderoso que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque o versículo de número 4, ele fala sobre vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que eu quero chamar a tua atenção é sobre esta palavra, plenitude do tempo. Por quê? Porque é como se Deus estivesse aguardando o momento exato para se manifestar ou manifestar de forma clara ao mundo. Então, assim, a palavra diz que na plenitude do tempo, Deus esperou tudo se cumprir e tudo acontecer para que ele pudesse manifestar agora o seu propósito final sobre o mundo. Então, olha que interessante. Se nós olharmos na Bíblia, na sua linha histórica, nós vamos ver, por exemplo, que Deus sempre esperou o melhor momento de agir no mundo. Eu vou ler um texto com vocês que talvez possa trazer um pouco mais de clareza, e depois voltamos a Gálatas 4, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 6. Êxodo, capítulo de número 6.
Deixa eu só colocar aqui para você entender. Melhor, Êxodo capítulo de número 3, para que a gente possa ter uma clareza, que fala quando Deus ele se apresenta a Moisés no meio de uma sarça, ok? De uma sarça que ardia e não se consumia. Então, o capítulo de número 3 e o versículo de número 7, por exemplo, ele diz o seguinte... Êxodo 3:7, disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí ele fala o lugar dos povos da terra naquele momento, tá ok? A fim de acabar com a opressão que os egípcios assim estão oprimindo o povo. Então, é como se Deus tivesse em todo momento aguardando a hora certa de entrar. Então você lê, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Deus fala para Abraão que a sua descendência seria escrava por 400 anos. E depois deste prazo de 400 anos, Deus ele viria sobre agora a nação que o escravizou, julgaria esta nação e libertaria o povo. Então, uma palavra dada a Abraão lá atrás, e agora começa a se cumprir em Moisés. Então, Deus começa dizendo, olha, eu tenho ouvido, eu tenho visto, e chegou o momento de eu agir na vida do meu povo. Agir na vida desse povo que eu escolhi para mim, através de você, Moisés. Então Deus esperou o decorrer de todo o prazo para que ele pudesse agir. Então Deus esperou a plenitude do tempo, o melhor momento para que ele pudesse estar entrando através da vida de Moisés no Egito e resgatando o seu povo. O porquê eu estou dizendo isso? Eu quero que você entenda que Deus tem a sua hora exata, Deus tem o seu momento exato, Deus ele é preciso e eu diria que ele é cirúrgico naquilo que ele tem que fazer e naquilo que ele tem que manifestar. Deus tem a hora certa de entrar com providência. Então, no plano de Deus existe um dia, existe uma semana, existe um mês, existe um ano, existe um horário, existe um segundo específico para ele se manifestar e para ele agir. E tudo está dentro de um propósito. Tá certo? Então, como diz, vamos voltar a Gálatas. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4, que é o versículo que eu quero trabalhar com vocês, que fala sobre a plenitude do tempo. A palavra plenitude aqui, no grego, significa pleroma. Pleroma é aquilo que é, ou que tem sido, ou que é preenchido. Então ele traz aqui um paralelo de um navio na medida em que está cheio, ou seja, ele está na medida exata, ele está na condição exata. Então, o que significa a palavra plenitude? Significa pleroma no grego, e que quer dizer que é aquilo que é preenchido, ou aquilo que está sendo na medida exata. Então, é como um copo. O copo, ele tem a sua medida, o copo, ele tem a sua condição precisa para receber algo dentro dele. Então, se você colocar a mais, você vai gerar o transbordamento, e o transbordamento vai gerar trabalho. Então, a palavra diz que Deus tem a sua medida exata para agir no mundo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando falamos de plenitude, falamos de algo que é preenchido dentro de uma medida. Deus, na sua grandeza, ele sabe a medida do mundo, assim como sabe a sua e a minha medida. Ele sabe a condição que nós estamos e aquilo que podemos receber.
Então, quando Gálatas, Paulo fala sobre vindo a plenitude do tempo, Paulo está colocando que Deus esperou o melhor momento para manifestar o seu Filho. Então perceba o seguinte, que Cristo, para vir ao mundo, tinha que ter um momento exato. E qual foi o momento exato aos olhos de Deus? A própria estrutura romana. Então vamos analisar a história daquela época? Então perceba o seguinte, quando Roma ele começa a ser o grande império daquela época, sabemos que existiu grandes impérios na história do mundo. Por exemplo, o Egito foi um grande império, os assírios também foram outro, Babilônia também foi outro grande império, e Roma também foi este império poderoso. Então, quando Roma se tornou o principal império, ele criou toda uma estrutura para dar ao povo. Primeira coisa que você precisa entender, que Roma, quando invadia uma cidade, eles não matavam as pessoas na doida, eles não saíam destruindo a cidade. Porque qual que era a ideia de Alexandre o Grande? Era usar aquela cidade como também uma ponte para fazer crescer a própria Roma, o próprio império. Então eles enxertavam as cidades para que a Roma pudesse então se tornar um grande império. Então quando eles entravam numa cidade, eles analisavam, por exemplo, um aspecto muito importante, a cultura e a religião daquela cidade. Então diz que Roma absorvia a religião. Então, já que o povo ele era conduzido pelo Deus daquela cidade ou pela religião daquela cidade, ele absorvia. Por isso existiu o panteão romano, que é a adoração e a veneração a diversos deuses. Isso é o panteão romano. Então eles absorviam o Deus daquela cidade. Então o povo automaticamente, já que eles aceitavam e recebiam Deus que eu servia, eu não via este império como um império mau, como um império ruim. Então eu me entregava de forma aberta a este império, porque eles adoravam também o meu Deus. Então eu poderia, mesmo em Roma, continuar adorando o meu Deus. Então este é um ponto importante de Roma. Eles entravam e não destruíam a cidade, mas absorviam aquilo que era de melhor. Dentro delas, a condição da religião era um dos pontos importantes. Segunda coisa importante que nós vemos nesta época, em Gálatas 4, é que ao ter um império, Roma constituiu uma única língua. Então, existia uma língua universal, que era o grego. Então, assim como hoje a língua universal, ela é hoje de forma clara o inglês, lógico que hoje existem outras línguas, mas principalmente o inglês, que é como a língua mundial, naquela época existia o grego. Então existia a língua grega. Então todo mundo já ouviu falar do grego, da língua grega. Ou todo mundo, para estar numa condição de comércio, de compra e venda, uma condição de manutenção da própria vida, então eles tinham que adotar a língua grega. Então existia uma língua universal em que todos os povos falavam. Então olha que bacana. Uma outra coisa interessante que Roma colocou é a melhoria de portos e estradas. O que isso é importante? Dava ao povo e ao comércio das cidades um rápido escoamento e uma nova estrutura para que o povo pudesse ir e vir. Então, quando Roma ele começa a ser o grande império desta época, através de Alexandre o Grande, então ele constrói portos, ele melhora as condições dos portos, das viagens de navio, ele melhora as estradas, ele coloca mais segurança nas estradas para que o povo pudesse transitar até Roma facilmente e fazer de Roma um centro comercial. Uma questão também muito bacana que Roma cria como estrutura é a própria condição comercial.
Então, existia um comércio muito rápido entre os povos e entre as cidades por causa dessa estrutura. Também a condição cultural. Você sabe que na estrutura romana, eles sempre buscaram grande sabedoria, grande conhecimento. Então, uma das maiores bibliotecas que já existiu era a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que dava toda uma condição de conhecimento de cultura, religião, política dos povos daquela época. Então, você imagina que Roma conseguiu construir toda uma estrutura muito precisa e boa para o povo daquela época, e automaticamente o que isso acontece é que, como se Deus estivesse esperando este momento específico, esta melhoria, para que Cristo, seu Filho, viesse à Terra e pudesse ter melhores condições para a propagação do Evangelho. Então, olha que interessante. Então, Deus esperou Alexandre o Grande se tornar quem se tornou, manifestar o seu poder através deste grande império, criar toda uma estrutura para que ele pudesse então enviar o seu filho a esta terra e o evangelho pudesse ser alcançado a todos os lugares. Então Deus, na sua plenitude, ele fez com que o mundo chegasse à sua plenitude e na sua plenitude mandasse o seu filho até nós. E é por isso que hoje estamos aqui. O que eu estou querendo dizer a você é que tudo que eu e você estamos vivendo no decorrer da história está dentro de um plano divino. Está dentro de um projeto divino. Então podemos não estar vendo, podemos não estar entendendo o que está acontecendo no mundo, ou nas nossas vidas, ou nas nossas casas, ou naquilo que está em nossa volta, mas precisamos ter clareza que em tudo Deus está fazendo e tratando. É isso que eu quero te chamar a atenção agora. Que Deus é um Deus que tem nos chamados para esperarmos o tempo certo e a hora certa. Porque Deus, ele espera chegar o momento exato de agir. Existem muitas palavras sobre isso. E eu vou citar, por exemplo, o momento de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Então você sabe que neste momento estamos voltando um pouco, estamos na época do rei da Babilônia. Nabucodonosor está comandando este grande império. E diz então que ele agora resolve construir uma estátua muito grande, uma estátua poderosa, e diz que todos tinham que se prostrar a essa estátua. Alguns acreditam que essa estátua era a estátua do próprio Daniel, pelo fato de Daniel ter trazido a grande revelação do final dos tempos, ou daquilo que iria acontecer. Porém, não vamos entrar neste mérito, mas ele levanta uma grande estátua, outros dizem que era a estátua dele mesmo. Pois bem, todos deveriam se prostrar a essa estátua. E ao se colocar nessa estátua, diz que Ananias, Misael e Azarias, por terem uma outra cultura, por terem a obediência ao Deus único, eles não se prostram, e a ordem é que qualquer um que não se prostrasse fosse lançado aí na fornalha, tá certo? E você conhece a história, e diz que o rei dá a eles uma nova oportunidade deles se prostrarem, eles não se prostram, e aí eles são jogados dentro desta fornalha, né? E ao serem na fornalha, que você encontra, como diz a palavra, um semelhante ao filho dos deuses lá dentro, para livrar Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Então Deus esperou o momento exato para livrar aqueles homens. Porque o grande segredo não era livrar Ananias, Misael e Azarias. Já parou para pensar nisso? O grande checkmate de Deus não era livrar Ananias, Misael e Azarias da fornalha. Às vezes você acha
que Deus está te pondo dentro de uma fornalha, dentro de uma condição difícil, de uma dor, de um sofrimento, achando na verdade que é para Deus manifestar poder sobre você, ou através de você acontecer coisas maravilhosas, ou de repente de amadurecer você. Não, não é só isso. Já parou para pensar que Deus não está só preocupado com você? Deus não está só preocupado com você. Deus tem um projeto muito maior que vai além de você, que está acima de você, que vai numa condição superior ao que você está vivendo. Ou você acha que tudo gira em você? Há pessoas que têm essa condição, né? Há pessoas que acham que tudo gira em volta dela. Então, tudo ela tem que estar junto, tudo ela tem que ser chamada, tudo ela tem que dar a última palavra, tudo ela tem que fazer. Tem pessoas que têm essa condição, que eu diria que é uma condição de ego, em que se ela não tiver no meio, nada presta, nada serve, nada é bom. Eu acredito que tanto eu como você conhecemos pessoas que são assim. Elas têm que se sentir a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, nesses ditados como diz. Então as pessoas elas acabam entendendo que o mundo está girando em sua volta e de que Deus tem que fazer para que ela seja honrada. Você sabia que Deus não precisa te honrar? Deus não precisa. Deus não tem obrigação de fazer nada para nós. Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Tudo que tinha que fazer, Ele já fez através do seu Filho na cruz. Então, cabe a nós nos voltarmos, não Deus. Então, não é hoje mais o que Deus Ele faz por nós, mas o que nós fazemos por Deus. É isso que Yeshua, Jesus veio nos ensinar a viver uma vida plena em Deus, uma vida de amor e obediência a Deus, e não ao contrário. Então Deus não tem incumbência de fazer nada, obrigação de fazer nada. É nós que temos a obrigação de amá-lo e servi-lo. Afinal, sempre foi assim. Desde o Antigo Testamento, você vê que Deus teceu obrigações para que o homem pudesse se aproximar de Deus e viver a Deus. O homem não conseguia, você precisa entender a condição histórica, até porque não tinha essa atuação direta do Espírito como eu e você temos hoje. Então, às vezes, queremos chamar o povo do deserto de um povo duro, de um povo obstinado, de um povo forgado, mas eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. E às vezes nós praticamos as mesmas coisas que eles praticaram, e olha que nós hoje temos a atuação direta do Espírito Santo. Então você precisa entender que não é apenas a condição do que Deus está fazendo por você, ou que Ele tem que fazer por você, mas do que você faz para Deus. Então é o contrário. Então é você que caminha, porque o caminho já foi mostrado e revelado, que é Yeshua, eu sou o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então o teu papel e o meu papel é trilharmos este caminho, é andarmos deste caminho e não ao contrário, fazer com que Deus ande hoje no nosso caminho. Mas, voltando a dizer, estamos dentro do livro de Daniel, capítulo de número 3, 4 melhor dizendo, que mostra essa estrutura, melhor 3, que mostra essa estrutura de que Deus esperou a plenitude, Deus esperou o melhor momento de agir na vida de Ananias, Misael e Azarias, não para livrá-los apenas da fornalha, como nós achamos bonito. Ah, Deus vai me livrar na última hora. Eu acho que a pergunta que temos que fazer é: por que Deus vai nos livrar? Você que está aí me assistindo agora, te faço essa pergunta. Por que Deus vai te livrar? O que vai manifestar através do seu livramento? Sabe, gente, existem coisas muito duras que a Bíblia revela e nós temos medo de encarar.
Então nós criamos a ideia de um Deus que não é uma verdade, mas é uma mentira nossa. Então nós criamos o nosso Deus. Então às vezes o Deus que você hoje está servindo não é o Deus verdadeiro, mas é o Deus que você criou. Você criou um Deus e agora adora esse Deus. Então você criou na sua cabeça uma forma única do seu Deus funcionar. Um jeito exclusivo do seu Deus fazer. E que tudo aquilo que foge da sua condição não é de seu Deus. É porque você criou um Deus próprio. Nós temos o costume de criar os nossos deuses. Por isso que nós endeusamos as coisas e as pessoas. Nós geramos deuses particulares. Então, muitas vezes o fato de você dizer, esse cara é o cara fantástico, maravilhoso, poderoso na terra e o que ele fala é lei, você pode com certeza estar gerando o seu Deus. Ou quando você diz que só existe assim, ou desta forma, ou desta maneira, você está criando o seu Deus. Então, nós temos o costume de gerar e criar nossos deuses. Já parou para pensar nisso? Então, o segredo é entender o que Deus ele está fazendo, o que Deus ele quer, o que Deus ele pensa, não o que nós pensamos. Então, não é Deus que baixa seus pensamentos a nós, é nós que elevamos os nossos pensamentos. É nós que mudamos a nossa forma de pensar, não é a Deus. Não sei se você está me entendendo, mas eu estou sendo muito pessoal agora e isso também tange o meu coração e me impacta de que de repente eu posso estar servindo um Deus que eu criei. Eu posso estar orando, jejuando e lendo em cima de um Deus que eu criei. Então, se tudo o que acontece para me favorecer, você pode ter certeza, eu tenho que ter certeza que esse é o meu Deus particular e não o Deus dos deuses. Então, se você tem sempre na ideia, Deus tem que me honrar, e Deus tem que fazer, e Deus tem que abrir a porta, e Deus tem que me curar, e Deus tem que fazer isso e aquilo outro, querido, esse é o seu Deus particular, mas de fato não é o Deus dos deuses. Já parou para pensar quantos morreram na caminhada para que o evangelho chegasse até nós? Quantos entregaram a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida? E você acha que Deus tem que fazer tudo ainda? Você acha que Deus tem que livrar todo mundo da morte? É aquilo que a palavra diz, nem todos no tempo de Yeshua foram curados, nem todos foram libertos, nem todos foram restaurados, nem todos tiveram um encontro verdadeiro. E por que hoje tem que ser? Que evangelho é esse que estamos vivendo? Que Deus é esse que estamos servindo? Com certeza não é o Deus dos deuses. Porque Deus age dentro de um plano e de um propósito. Deus tem um objetivo, Deus tem um plano a zelar. Como eu já falei algumas vezes, o final de tudo é Apocalipse. E você gosta ou não gosta de Apocalipse, ele vai acontecer. É fundamental estarmos dentro disso. Dentro deste tempo. Por isso começamos falando em Gálatas 4:4. Do 1 em diante, melhor dizendo, do Gálatas 4:1 em diante, mas paramos no 4, que fala sobre vindo a plenitude do tempo, vindo o momento exato para que Deus pudesse agir. E agora estamos aqui refletindo um pouco em Daniel, capítulo de número 4, capítulo de número 3, que mostra um pouquinho do plano de Deus de livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que são nomes hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos. Então eles chegaram como Ananias, Misael e Azarias, que eram nome hebreus, e tiveram o nome transformados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso fala de identidade, é uma coisa muito bacana. Um dia, quem sabe, podemos estudar sobre isso, porque fala de como o inimigo ele muda a nossa identidade e nos condiciona à escravidão. Mas
vamos deixar isso um pouco de lado. Mas falamos de Deus livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz o seguinte, para você entender a plenitude do tempo. No versículo de número 29 de Daniel 3, olha o que acontece após estes homens serem livrados da fornalha. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, após isso, passado estas coisas, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Escute, falando de plenitude do tempo, qual era o foco de Deus? Era Ananias, Misael e Azarias ou era Nabucodonosor? Era Nabucodonosor. Consegue enxergar isso? Então o foco de Deus não era livrar apenas Sadraque, Mesaque e Abednego, mas alcançar ao rei, para que o rei fizesse esse decreto e o nome dele fosse glorificado. Então, às vezes, o processo que eu estou vivendo é para alcançar alguém que está próximo de mim e não exatamente eu. Eu vou me tornar uma consequência da misericórdia de Deus, mas a manifestação plena do seu propósito. Então, às vezes você está vivendo achando que Deus está fazendo algo para te alcançar, e na verdade é para alcançar outro. Você é apenas o caminho para tal. Vou dar um exemplo. Às vezes os nossos filhos, eles são o maior propósito de Deus e não a gente. Às vezes, tudo que eu posso estar vivendo como pai, na verdade é para a formação e forjação dos meus filhos, não de mim. Então, às vezes, você passará por situações, por dificuldades, que é para gerar amadurecimento e preparação para o outro. No meu caso, por exemplo, eu posso estar construindo milhões de coisas que, na verdade, quem vai levar à plenitude é o meu filho, não sou eu. O meu papel é estar condicionado a este plano e propósito, estar submisso a este objetivo e permitir que através de mim o outro seja alcançado. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Estamos falando de plenitude do tempo, estamos falando que Deus tem o melhor momento de agir e fazer as coisas, mas eu quero desmembrar da sua cabeça a ideia que essa plenitude tem a ver somente com você, mas que tem a ver com um plano maior do próprio Deus, de que o nosso papel é passar com sabedoria, com graça, com entendimento, com força, para que possamos alcançar aquilo que é o plano de Deus no final. Então, às vezes, a sua morte é o plano para alcançar o outro. Deixa eu explicar uma coisa que aconteceu uma vez. Eu fui chamado numa casa para fazer uma oração por uma pessoa muito doente. E ao olhar para essa pessoa, eu sou um cara muito prático, gente. Eu não vou orar por cura se Deus não mandar orar por cura. Não adianta. Eu não vou expulsar um demônio se Deus não mandou expulsar. Eu vejo muita gente entrando em batalha que Deus não mandou e depois fica apanhando sem necessidade. Eu não sou covarde. Eu sou preciso. Eu ouvi uma vez que eu tenho alguns receios de entrar em batalhas para resguardar as coisas. Isso se chama sabedoria, meu irmão. Eu não sou burro.
Porque se você entra em batalhas que Deus não te colocou só para você manifestar o seu ego, o que você vai colher disso daí é só dificuldade e sofrimento. Por isso, nós precisamos aprender a ser uma igreja exata. Uma igreja pronta para manifestar o que tem que manifestar na hora certa, na plenitude do tempo. Então eu fui chamado uma vez para orar por uma casa, compartilhando com vocês, e eu vi aquela pessoa muito doente, e quando eu conversava com ela, eu tive uma revelação de uma flor que nascia, e que essa raiz se aprofundava de forma muito grande sobre a terra. E eu fiquei conversando com aquela pessoa e tentando entender esta revelação, ao ponto que o Espírito me revelou que a morte dela seria o fortalecimento de uma outra flor que seria seu filho. Olha que louco isso. Que de fato ela iria morrer e ela se tornaria este adubo ou uma liberação espiritual para que o seu filho pudesse enraizar de forma definitiva e florescer e desenvolver o que o Deus ele tem. Eu não sei se você está entendendo esta revelação, mas às vezes nós achamos que eu sou o fim, que você é o fim, e na verdade nós somos apenas o meio. Receba isso aí. Então nós somos apenas o meio, nós somos apenas o mecanismo, nós somos apenas o canal para Deus alcançar o seu fim. Por isso que a primeira coisa que Deus ele pede, ou que Jesus pediu a nós para o servi-lo, é abandono, abandonar tudo que somos, tudo que temos, tudo aquilo que pensamos para ir o servir. Isto é amor a Deus. Por isso ele diz em diversos momentos que devemos largar tudo para seguir, para se tornar um discípulo, porque nós somos o meio, nós não somos o fim, porque o fim é o próprio Cristo. Então o fim da sua situação não é você, é o outro, é o que está além. Você é apenas o meio para se tornar lá amanhã. Vou dar um outro exemplo que é muito forte. Às vezes, o que Deus está tratando com você e te ajudando a crescer, a amadurecer, a melhorar, na verdade é para que quando você liberar uma palavra, aquele outro que está começando possa ter mais efetividade e crescimento. Por isso que você não é o fim, você é o meio. Então você tem que se colocar na condição de receber a palavra como uma boa terra, produzir o que tem que produzir para que outros se alimentem. Então, uma outra coisa muito bacana para você entender essa questão do meio, quando a semente ela cai na terra, ela produz uma grande árvore. Quem se beneficia desta árvore frutífera é os outros, não é propriamente a terra é apenas o canal para que a árvore cresça, mas quem se beneficia da árvore são os animais que agora podem comer do seu fruto, são as aves que têm os seus galhos para descansar, o processo de amadurecimento e crescimento que agora existe através dela, são os homens que podem repousar embaixo desta árvore e criarem as suas estruturas. Você consegue enxergar que você, como meio, é muito mais prazeroso e poderoso do que o fim? Que você, como meio, é muito mais importante para Deus do que o fim? Você acha que o teu fim é melhor? Não, o teu meio se torna melhor. Como você vive é melhor. E o fim é apenas uma consequência de como você vive. Então, se o projeto de Deus
é sempre alcançar o fim, é sempre alcançar o outro, eu engulo o meu ego, eu engulo a minha soberba, eu engulo a forma que eu penso, eu engulo a forma que eu acredito, eu me submeto aos outros, eu me subordino a qualquer pessoa para que eu possa ser o meio para alcançar o fim. Tá ouvindo? Tem alguém aí ainda? Deus fez Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego entrar numa fornalha, quase morrerem, não para mostrar que Deus era com eles, mas para alcançar Nabucodonosor. Então o que você está vivendo não é apenas para você, é para os outros. Por isso escute. Deus, ele quer muito abençoar a sua vida e prosperar você. Deus, ele quer muito dar crescimento a você. É o plano de Deus fazer você estar bem. Por quê? Porque alcança os outros. Eu vou ler um outro texto. Esse texto, eu tive esta revelação quando eu fui ministrar na igreja do pastor amigo meu. Eu nunca olhei para esse texto desta forma. Mas naquele dia, ao falar, aquilo me veio como clareza ao espírito. Eu vou ler 2 Coríntios 9, versículo de número 10. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, vamos entender esse texto. Deus multiplica a sementeira de quem semeia, ok? Falamos de dinheiro, falamos de estrutura financeira e condições materiais, ok? Então, Deus, ele dá essas coisas para quem dá. Quando você retém, você morre. Todo o princípio da semente é ser lançada na terra. Por isso, muitas pessoas serão sempre pobres financeiramente, porque sempre retêm. Então a semente que está na minha mão, ela precisa cair em terra. Se é terra boa, dura, com pedras ou com espinhos, é uma outra condição. Mas toda semente, ela deve ser lançada. Então, quando eu retenho, eu mato a semente, mato o propósito dela. Por isso muitos morrem financeiramente, porque costumam reter a semente. Então diz que aquele que semeia, aquele que lança, Deus ele dá, para que semeie mais ainda. E ao fazer isso, ele diz que isso gera uma generosidade, e a generosidade faz que através deste ato de semear, sejam tributadas graças a Deus. Então, qual é o final do meu dízimo, da minha oferta, da minha primícia? É ser tributada graças a Deus. Então imagine você, por exemplo, quando você traz um alimento para a igreja, tá ok? Traz um alimento para a igreja. Quando nós montamos as cestas básicas e essa cesta chega na casa do meu irmão, ao receber, o que ele diz? Glórias a Deus por esta cesta. Amém. Estava precisando. Qual que é o princípio que cria dentro dela?
como Deus é bom, está me suprindo numa hora da necessidade. Através disso, está usando os meus irmãos. Então o final é graças a Deus, porque o serviço da assistência supre os santos, mas o final é Deus. Por isso, quando nós falamos de plenitude de tempo, falamos do momento certo do agir de Deus, como Deus em Gálatas 4, esperou Roma se tornar o grande império, estabelecer estradas, portos, estabelecer um comércio, uma cultura, uma língua única, toda uma melhor condição para que ele pudesse trazer o seu filho, e quando o evangelho fosse propagado, na hora da perseguição, os seus filhos na terra pudessem agora levar, escoar o evangelho do reino a todos os povos. Isso é plenitude dos tempos. Por isso que eu e você somos apenas o meio para o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Por isso eu quero abençoar você com esta palavra hoje e dizer a você que seja este instrumento, ainda que meio e não fim, mas que vai ser tributada as glórias a Deus, graças a Deus. Então se permita, melhor dizendo, ser este canal de Deus, ser esse mecanismo de Deus, se permita ser um cano. Eu costumo dizer, para encerrar este momento, que nós somos um cano. Qual é a função de um cano? Ligar uma ponta a outra. Então, o cano, ele tem um propósito principal, não só de escoar, mas de transicionar coisas dentro dele. Se nós somos um cano nas mãos de Deus, Deus derrama a graça em cima e ela alcança embaixo. Então, tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus tem a finalidade de alcançar os outros. Por isso que o meu papel é ajudar os outros, é formar os outros. As pessoas acham que tudo é projeto social. Eu concordo 1000% do projeto social. Porém, o meu papel pode ser a formação. Eu, como mestre, o meu papel final é formar. De repente, o outro, como evangelismo, o papel final é alcançar as almas. O papel do pastor é pastorear os outros. Então cada um tem o seu final. Somos apenas um cano, um meio pelo qual Deus derrama a sua graça e alcança os demais. Por isso que todas as vezes que eu retenho aquilo que Deus tem me dado como graça, como dom, eu tampo esse cano. Então aquilo que Deus derrama começa a voltar. E Deus, como ele não desperdiça, ele fecha a graça em cima. Ele retira a graça em cima porque o cano está entupido. Então Deus não pode dar mais, porque ele só dá semente ao que semeia. Ele só dá para aqueles que fazem um fluxo de vida. Ele só dá por aqueles que traz um desenvolvimento de vida. Para aqueles que retém como sua finalidade, como seu propósito, como seu bem-estar. Deus, ele corta. E nem precisamos falar do perdão, que é fundamental neste momento de entender estruturas de graça e de funcionamento e tudo mais. Irmãos, eu acredito que estamos numa época como essa, uma época de melhorarmos, de desenvolvermos, de chegarmos ao fim e não meramente de sermos o fim. Eu acho que o nosso momento melhor hoje é entender o que Deus ele quer. Qual é o plano de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida, com tudo que estamos vivendo? Por isso, eu quero abençoar você com esta palavra. Eu quero realmente pedir que o Espírito Santo possa dar a você total clareza e discernimento naquilo que você tem que se tornar. E que eu e você estamos dentro do tempo do próprio Deus. Então não se apresse
a fazer as coisas no teu tempo, não se apresse a querer as coisas no seu tempo, porque a melhor coisa é quando estamos obedecendo e submissos à vontade de Deus. Se Deus esperou Roma se tornar o grande império para manifestar o seu poder, quanto mais nós que somos meros mortais, quanto mais nós então, que eu e você possamos estar atentos, estarmos prontos, estarmos obedientes àquilo que fomos chamados para se tornar e vivermos esses princípios da palavra do próprio Deus. Eu quero abençoar você hoje com esta palavra, que o Eterno realmente te agracie, te dê condições e forças para viver o melhor da parte de Deus. Queridos, um abraço, shalom a todos, fiquem na paz e que possamos continuar crescendo e desenvolvendo aquilo que vem de Deus para nós. Shalom, até mais.